Não é novidade que nós, mulheres, travamos uma batalha árdua contra uma cultura machista e patriarcal. Mas também não é novidade que as nossas vozes vêm sendo ouvidas e que nós estamos conseguindo conquistar o nosso espaço. Na cultura, isso não é diferente. Como em produções cinematográficas, teatrais, a gente vem vendo as mulheres ocupando aí espaços, personagens cada vez mais empoderadas e fortes. Eu me chamo Monique Rawat e estou aqui para falar com algumas mulheres incríveis do meio artístico e falar um pouquinho sobre a conquista da figura feminina. Eu vou conversar com Joana Lima Silva, figurinista. Quero te agradecer a presença, Joana, por ter aceitado o nosso convite. E de cara, já quero que você fale um pouquinho sobre a sua profissão, como é ser figurinista, como é trabalhar no meio artístico. Oi, Monique, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Bom, ser figurinista é uma vocação, né? Eu acho que é um chamado da vida e dentro da arte é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, é trabalhar, contar histórias através das roupas, construindo os personagens, nas narrativas, tanto no audiovisual quanto no teatro, em shows, em espetáculos, né? A gente conta um pouquinho da história através da roupa, é o que eu gosto de fazer. Que bom. E como que é trabalhar como figurinista num meio tão dominado por homens, né? A arte a gente sabe que tem ali uma cultura, né, que é cerceada por homens, um lado machista, e eu queria saber como que é isso para você. Como que você se enquadra aí nesse lugar? Bom, eu acho que a nossa sociedade, né, ela é estruturada de forma machista, patriarcal, tudo que a gente sabe, né? E as artes não ficam de fora nisso. Eu acho que a gente até tem sorte, se a gente compara talvez com o mundo corporativo ou com a sociedade em geral. Na arte a gente tem uma amplidão, né, de possibilidades, mas também é uma área bastante machista. Só que o figurino mesmo é uma área muito dominada por mulheres. Então, eu acho que dentro de tudo isso, assim, a minha área, o meu cantinho é um cantinho muito feminino, Eu ia né? até te perguntar isso, né? Eu acho que quando a gente olha figurino, né, de cara a gente já associa a figura feminina, né? Já é uma coisa, uma área mais dominada realmente por mulheres. Mas existe algum, você já sentiu algum preconceito? Você já passou por alguma situação machista, dentro da área como um todo? Não dentro do figurino, mas de repente trabalhando ali na arte no geral. Eu tô aqui pensando, você falou isso, né? De repente, talvez não deixa de ser um machismo a gente achar, né? Figurino, roupa é coisa de mulher, né? Gostar de roupa, tá tudo, né? Então, talvez isso já seja assim, uma forma de machismo. Mas claro que a gente sente, porque em tudo tem a dificuldade da gente ter voz de ser ouvida, né? E conforme a gente vai crescendo na profissão, vai chegando a posições mais altas de chefia, então você chefiar às vezes uma equipe grande, já aconteceu, né, de acharem que o meu assistente, que era mais velho e homem, então ele seria o meu chefe, seria o figurinista, quando na verdade era eu a líder da equipe. Acontece, assim, mas eu ainda acho uma área menos perigosa, sabe? Acho que tem pior. Você falou agora aí de uma situação. Quantos anos você tem na estrada aí já? Eu tenho mais de 20 anos de profissão. Quanto? Já, é. E você acha que teve alguma diferença de quando você começou para agora? Você acha que agora está melhor, que o trabalho está mais aceito no meio artístico por você ser mulher, ou não teve muita diferença? Olha, eu acho que no geral, assim, as mulheres têm ganhado muito espaço. E isso é muito bacana de ver, assim. Eu acho que as equipes hoje em dia que eu trabalho, assim, com gente mais nova, eu consigo ver equipes com mais mulheres em muitas posições, muitas vezes, né, associada ao perfil masculino, né? Direção de fotografia. A gente vê as mulheres ocupando todos os espaços. Isso é muito bom, né? Eu acho que a garotada tá vindo com muita força nisso, sabe? Assim, de ocupar esses espaços e tá podendo, tem essa opção, sabe? Já que você falou sobre ocupar espaço, eu queria saber, na sua opinião, qual o diferencial da mulher na arte? Nossa,
Eu acho que é a forma como a gente encara, assim, a gente tem, né? Ser mulher é poder dar à luz, né? A gente pode tanta coisa, a gente pode criar um ser humano. E eu acho que a gente traz isso no cuidado que a gente tem com o nosso trabalho, com o nosso fazer. A gente consegue ser meio que multitarefa, multifoco, né? A gente consegue dar conta de tanta coisa. E eu acho isso muito positivo. Né? A gente consegue enxergar as coisas de uma forma plural, tá segurando o filho de um lado, tá assinando o negócio do outro, tá com a comida ali no fogo, né? Mesmo que a gente não seja mãe, mas eu acho que a gente tem esse olhar, né? A gente tem essa potência, essa força, pelo menos eu acredito Com certeza, nisso. acho que tem a potência e tem a sensibilidade também, né? Então, isso Também. tudo, como você falou, consegue, né, ser múltipla e ao mesmo tempo ter uma delicadeza, né, que Eu acho só que a a gente gente está tem. tão acostumada a ter que dar conta de tanta coisa, inclusive assim, né, como você falou, do machismo, do preconceito, das dificuldades, a gente já está acostumada a chegar matando 5 leões por dia, então eu acho que a gente já vem com essa carga. Não sei nem se é bom, mas a gente traz. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para essa galera nova que está vindo aí, que está entrando na arte, em especial no figurino, né, as mulheres. Queria que você deixasse uma dica, uma mensagem. Bom, né, ser figurinista é 99% de relação e 1% de glamour. Então, quem quiser seguir nisso tem que ter vocação, tem que ter amor à arte, tem que gostar muito de trabalhar, de botar a mão na massa, tem que saber que é muito cansativo, é muito prazeroso também, né? Mas eu acho que tem que gostar muito. Então, tem que se jogar, pesquisar, estudar, estudem muito, estudem tudo, estudem história, geografia, ciências, política, religião, que tudo se relaciona com o nosso trabalho. Eu vou conversar com a Doris Hollenberg, cenógrafa. Doris, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E de cara, eu já quero te perguntar como é ser cenógrafa nesse meio aí que a gente sabe que é bem masculino, né, no meio artístico. Fala um pouquinho da sua profissão. Olha, eu costumo dizer, Monique, que ser cenógrafa é a melhor profissão do mundo. E eu falo isso com muita alegria e com muita certeza, não só da minha escolha, mas de pensar que a cenografia tem um lugar, tem um papel importante, porque ela antevê a cena e ela se relaciona diretamente com o ator, com a atriz, além do diretor, enfim, dos outros artistas, né, envolvidos na criação da cena, mas ela tem esse lugar de antever essa cena e revelar e mostrar para os atores, para os diretores, para todos os demais, inclusive o espectador, esse espaço, essa situação. Então, eu gosto muito e eu acho que essa relação de gênero, eu acho que tem algumas questões que eu percebo menos lá no início de carreira e que eu percebo mais agora, já passados 37 anos de profissão. Ótimo que você já até antecipou o que eu ia perguntar. Já aproveito o gancho aí, ia perguntar quantos anos, né, de profissão? 37 anos, 37. uma estrada. Você falou que vê uma diferença, né, de quando você começou para agora. Fala um pouquinho dessa diferença. Você acha que teve uma melhora? Você acha que você hoje em dia, por já ter, né, um nome aí, já ter vários trabalhos, você se sente mais respeitada como mulher? Você já passou por alguma situação assim não muito legal por ser mulher, né, no meio muitos homens, né, geralmente muitos diretores, autores, produtores. Então fala um pouquinho aí da diferença de quando você começou para agora. Olha, eu acho que quando a gente começa, além do desconhecido e do gás, da força e de todo um movimento que faz com que a gente se atire nas situações de maneira mais despreparada, no bom sentido da palavra, inocente, com o olhar da primeira vez, eu acho que lá no início dos anos 80 eu frequentei um curso, né, de cenografia que a grande maioria
dos estudantes eram mulheres no meu curso, embora tivesse relacionamento com todos os demais, né, os atores. Mas eu percebia que existia uma outra facilidade ou uma outra colocação de respeito ou que eu não sentia tanto essas questões. Eu acho que a mulher, desde que nasce, ela tem que, de alguma forma, lá no início, o tempo todo, se colocar e mostrar que ela por incrível que pareça, igual, que somos todos iguais, que todos temos capacidades iguais, todos deveríamos ter oportunidades iguais. O que eu acho é que existe talvez uma situação de uma geração à qual eu pertenço, de uma logo após de mulheres que entraram com mais força no mercado de trabalho, geração da minha mãe, geração. Então, eu ouvia muito da minha mãe, por exemplo, a necessidade de estudar, a necessidade de ter uma carreira, a necessidade de não pensar o casamento como uma situação, e sim, né, de carreira ou de emprego, mas o casamento tinha um outro lugar, ou deveria ter um outro lugar, então eu sentia menos. Agora, eu também estou falando do alto de um privilégio de uma classe média. Você falou que lá no início, quando você começou, era uma turma de mulheres, né? Isso. Engraçado, porque a gente pensa que isso seria mais para agora, né? Por isso que está sendo até muito interessante esse trabalho de conhecer um pouquinho, né, de cenografia, de figurino, porque tem uma diferença nisso. Uhum. E esse dado que você trouxe é bem interessante. Você acha que hoje em dia, então, esse lugar que lá atrás você via mais mulheres, você acha que ele está preenchido mais por homens? Ou você acha que ainda existe essa busca de muitas mulheres pela cenografia? Olha, eu sou professora na Unirio, né? Estou lá há mais de 20 anos. As turmas de cenografia, a grande maioria é formada por mulheres, desde esse tempo. Uhum. Desde lá quando eu fiz como estudante, até agora como professora. O que eu acho que talvez aconteça em relação à cenografia especificamente, e menos até do que de figurino, figurino tem mais, eu acho que tem muitas mulheres importantes que fizeram e fazem trabalhos excepcionais ao longo desse tempo todo, só para falar de Brasil, só para falar ou de Rio de Janeiro, se quiser focar. O que eu acho é que talvez em algumas situações específicas existe uma colocação, às vezes, dos postos ou dos lugares mais altos de um pódio, vamos dizer assim, de se colocar ou de se pensar em homens, né? Então, direção de arte, ou em cinema, mas a gente tem nomes brilhantes nessas áreas e que atuam muito. Então, eu acho que tem talvez eu acho que essa ideia para cenografia e figurino aconteça talvez um pouco mais equilibrada, que talvez para as outras áreas, como direção, não seja, né? Quero aproveitar para te perguntar para você qual o diferencial da mulher na arte? Olha, eu não sei, pergunta difícil, Monique, porque eu acho que a gente na arte também tem um recorte muito privilegiado em relação a uma sociedade, né? Eu acho que a gente tem a questão de aceitar, de assumir a sensibilidade, a outras situações ou outras percepções que algumas profissões tendem não ver ou tendem a esconder. Eu acho que a gente tem essa relação muito mais aceitada entre nós, né? Então, eu acho que a diferença talvez possa acontecer numa situação de empenho, de garra, porque, como eu falei,
eu acho que o tempo todo, nós, mulheres, em qualquer profissão, temos que o tempo todo mostrar que somos capazes, que estamos ali naquele momento, porque temos capacidade, talento, vocação, em estudo, né, em determinadas situações, enfim, para ocupar aquilo ou para fazer aquilo que estamos fazendo, né? Eu acho que existe uma relação mesmo, às vezes até entre mulheres, que também está sendo desconstruída e que é muito bacana, que é achar que sempre as relações entre mulheres têm que ser de disputa, tem que ser eu acho que agora a gente está entendendo tardiamente, mas de uma maneira forte, importante, que existe uma relação necessária, importante, de ser construída como redes entre mulheres. Então, eu acho que isso também talvez fique mais facilitado na nossa área, porque a gente admite ou aceita a sensibilidade, até o erro, até o fazer de novo, o falar, peraí, não é assim, eu mudei de ideia. Então, a arte permite e propõe que a gente pense para o futuro, né? A gente está sempre projetando, a gente está sempre, o artista ele vive nesse futuro, né? Então eu acho que talvez a única diferença que eu, para voltar à sua pergunta, a única diferença que eu vejo entre a mulher na arte e os demais gêneros, porque são muitos, Aham. é talvez essa necessidade de já entrar num lugar falando, eu estou aqui porque eu posso estar aqui. Maravilhoso. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas, em especial as mulheres que querem seguir na carreira aí como cenógrafas, enfim, no meio artístico. Olha, primeiro eu volto ao que eu disse lá no início. Eu acho realmente que cenografia é a melhor profissão do mundo, né? Claro que a gente fala sempre pelo nosso olhar. É uma profissão que é interessante porque tem um dinamismo e tem uma sensibilidade, tem uma relação com o outro, do projetar também, com isso que eu falei do futuro, a gente está sempre projetando e olhando para o futuro, e isso traz responsabilidade, traz esperança, traz. Também tem um outro lado maravilhoso que eu gosto sempre, porque tudo termina, então a gente começa e termina, e começa de novo, então esse eterno começo também é sempre provocador, né? Porque a gente está sempre no novo, a gente está sempre na novidade, a gente está sempre e nessa relação com o outro, né? Então eu acho que eu super aconselho, eu acho que existe campo, eu acho que existe mercado, eu acho que existe dificuldades, porque a gente está falando de arte num país sem política de cultura, sem valorização da educação, da cultura. Eu acho importante pensar também em estudar, em ler, seja qual for a formação, não necessariamente uma formação acadêmica sistematizada, que também é importante, mas descobrir formas de estar sempre estudando. Vou ter um papo agora com Renata Mizrahi, autora e diretora. Renata, obrigada pela presença. Obrigada. Eu queria te perguntar já de cara, como é ser autora, como é ser diretora nesse meio cerceado por homens, né, artístico? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua profissão. É uma luta. Eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, né? Acredito que uma mulher, ela, para ser reconhecida, ela precisa fazer 10, 20 coisas. E se um homem faz uma coisa ou duas legais, ele já está num outro lugar muito mais rápido. Isso não tem a ver com talento e tal. Pode ser homens talentosos e mulheres talentosas, né? Mas é diferente. E o que eu faço nesse sentido é continuar meu trabalho, continuar conquistando um espaço,
É uma sensação de altos e baixos o tempo todo, mas eu gosto muito do que faço, eu tenho muita paixão, eu não me vejo fazendo outra coisa, então eu vou em frente e continuo nessa luta apaixonada pelo meu trabalho. E é maravilhosa. Quanto tempo você já trabalha como autora e como diretora? Eu comecei escrevendo há mais ou menos 22 anos, quando eu fazia tablado, e depois eu fui para a Unirio e comecei a escrever cenas curtas. Depois eu comecei a dirigir meus alunos, sempre dirigi alunos, sempre dei aula de teatro, então por conta disso eu escrevia para os meus alunos e dirigia os alunos de todas as idades, tanto adultos quanto crianças. E em 2013 eu resolvi dirigir Os Sapos, que foi minha primeira peça que eu dirigi profissionalmente. E desde então, de 2013 para cá vai fazer 10 anos, né? Tem 9 anos. Então eu escrevo há mais ou menos 20 anos e dirijo profissionalmente há 9 anos, mas alunos e de todas as idades há mais ou menos uns 18 anos. Então a gente já vê que é uma trajetória longa, né? E eu queria saber se você sente alguma diferença de quando você começou para agora, em relação a respeito mesmo, né? A como as pessoas te veem, né? Com essa figura feminina. Lá quando você começou, você acha que agora tem menos preconceito? Você acha que agora a aceitação é melhor? Ou a batalha continua? Eu acho que a batalha continua. Eu acho que o mundo está mudando, eu acho que a gente está conquistando espaços, a gente está fazendo isso de uma maneira mais consciente e organizada. De alguma maneira, isso não era. A gente sentia um peso muito grande, mas desde muito tempo atrás a gente vem conquistando esse espaço desde o movimento feminista, né? Mas ainda é uma luta muito grande. Eu sinto que é muito ainda arraigado, é muito estruturalizado. Então, conquistar espaços onde tem uma maioria masculina no poder é uma luta diária e que eu acho que ainda vai ter muito tempo pela frente. Com certeza. Os seus alunos, assim, você percebe que tem uma divisão, assim, homens e mulheres? Você acha que as mulheres agora elas procuram mais, né, esse cargo de autora, de diretora, como a gente já falou, que é tão assim, era, né, tão masculino. Hoje a gente vê autoras, diretoras maravilhosas, né, como você que está aqui agora fazendo essa representação. Mas você acha que hoje as mulheres elas procuram mais esses cargos ou ainda é muito dominado por homens? Procuram. As mulheres estão dominando, assim, estão chegando junto, estão vindo com tudo. Eu tenho muitas alunas de roteiro, principalmente, né, onde eu dou muita aula. E às vezes uma maioria. Já tive turmas com a maioria masculina, assim, maçante, mas também já tive de mulheres, eu acho que está equilibrado. O que também existe uma união muito grande no meio para que a gente se apoie, se acolha e que a gente possa recomendar uma outra, sabe? Trazer, gerar informações uma para outra para que a gente consiga cada vez mais conquistar mais espaços de poder e de criação, de criatividade, não só ficar na parte técnica. Então, a gente está. Existe um movimento para isso, sabe? Então, sim, nesse sentido, tá vindo com tudo, assim, Crescendo, né? crescendo. E eu queria saber, assim, para você, qual o diferencial, né, da mulher na arte? Eu acredito muito numa profundidade, assim, porque como a gente sempre teve que segurar 10.000 pratinhos ao mesmo tempo, a gente teve que lidar com muitos sentimentos, né? E isso faz com que a gente não, por exemplo, eu acho que a mulher ela é mais perfeccionista, ela nunca está satisfeita. Eu vejo que a gente quer, tem que fazer o melhor, a gente também desconfia muito se a gente está bem, a gente quer fazer o melhor. Isso às vezes é bom, às vezes não é bom. Uma sensibilidade ali, né? Às vezes a gente fala, nossa, não vou botar isso no mundo agora, mas às vezes é bom botar também. Então existe assim a gente tem que fazer tudo 10.000 vezes melhor. E isso também é uma pressão,
né? Então, por um lado é bom porque a gente preza muito por uma qualidade, mas por outro lado a gente tem uma pressão de que tem que ser sempre muito, muito perfeita, assim. Então, isso eu acho que tem uma pressão nisso, né? É quase No como se trabalho da mulher. É quase como se É, por você ser mulher, você tem que provar que isso tem que exato. ser Isso duplamente às vezes é perfeito. muito subjetivo, isso não é tão explícito, então a gente age assim também na nossa profissão. Acho que esse lugar da nossa sensibilidade tem a ver também com a masculinidade tóxica do homem também ter que se podar muito rápido, ele não poder, então ele também não se desenvolve em muitos sentimentos que a gente consegue trazer para o nosso trabalho na arte. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso, né? Porque existem muitos homens sensíveis, mas a gente não pode, acho que a gente tem que tentar chegar numa equação, porque se o homem chega legal na sensibilidade, isso é bom para as mulheres e vice-versa, né? Então, assim, principalmente chegar junto no sentido de entendimento e desconstrução é bom para todo mundo. Mas eu acredito que é por isso também, e eu não vou dizer, eu não posso dizer que não é verdade, mas eu, como mãe, depois da minha maternidade, eu comecei a olhar o mundo de maneiras muito diferentes, porque eu senti muita pressão enquanto mãe, senti muito medo de perder trabalho, senti muito burnout de ter que fazer 10 mil coisas. E isso não tem como não aprofundar o meu trabalho e eu trazer isso para minha escrita também. Nossa, foi incrível você ter falado isso, porque eu ia perguntar isso agora, né? Se o fato de você ser mãe trouxe alguma mudança, né, em relação à sua vida profissional, porque ali, entre aspas, são duas profissões, né? Porque aí você, como mãe, né, você tem ali um trabalho árduo também dentro de casa. Eu tive muito medo de perder trabalho. Às vezes é difícil, assim, tá numa reunião, falar que tem que sair para buscar o filho. Você tem medo de falar isso porque você acha que as pessoas não vão te chamar mais. E é uma pressão velada. Isso existe, isso não é mentira. Então, eu entendo muitas mulheres que não querem ser mãe porque não é fácil. Então, eu acho que isso não significa que eu ser mãe aprofunda mais que uma mulher que não seja mãe. Não, porque cada um tem sua experiência, sua história, cada um tem suas maneiras, a sua história de vida, né? Mas não posso dizer mas não tem como não dizer que isso transformou o meu olhar, a maneira como eu via o mundo e como eu sentia o mundo em mim, Te sabe? afeta, né? Óbvio. Não tem como, hein? Não, é porque são muitas camadas, né? Então sim, isso trouxe muitas. E eu acho que isso também me colocou num lugar mais ativista como mulher também, sabe? Sim. E para a gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem, né, para as mulheres que querem seguir aí como autoras, como diretoras, que querem entrar nesse mundo artístico que é tão difícil, né? E quem está começando agora, eu queria que você deixasse uma mensagem. A mensagem que eu dou, eu acho que é uma palavra, é coragem. Coragem, se atirem, não tenham medo, vão com tudo, não tenham medo de. A gente não tem que ser perfeita, façam tudo que vier, bota a cara a tapa, porque é uma trajetória, é um caminho e não parar o movimento, é isso. Eu vou conversar com a Amanda Lima, produtora. Primeiro, eu quero agradecer por ter aceitado vir para frente da câmera. A Amanda é uma das produtoras desse projeto. E eu quero começar de cara te perguntando como é trabalhar como produtora num meio, né, tão cercado por homens. Fala um pouquinho da tua profissão. Então, vamos lá. Vou falar um pouco dessa minha experiência. Já trabalho, né, há 12 anos no mercado. O ser produtora, né, no mercado, seja de cinema, seja de eventos, seja do teatro, é, estão tem um lado complicador no sentido que é, como mulher, como uma figura mulher produtora, lidar com homens, né, no caso, como diretor de fotografia, atores, e acaba que, querendo ou não, existe sim um preconceito dessas figuras para a mulher. E aí, assim, logicamente não são todos, mas o machismo ele é instaurado aqui no Brasil. Eu sou nordestina, então eu venho de uma cultura muito machista, que também tem melhorado, né, com o passar do tempo, mas ainda assim, isso ainda existe. A mulher
é num lugar que tem que ficar em casa cuidando dos filhos, parece assim, ah, gente, isso já está ultrapassado. Mas não. Muitas casas e muitas famílias brasileiras ainda têm esse trabalho nesse exercício, né, do homem que vai sair para trabalhar. E a mulher na arte, ela tem que a todo momento, não só na arte, né, na verdade, ela tem que se posicionar. Então ela tem que chegar chegando, né, como se diz. Você falou que tem 12 anos, né, nessa profissão aí ao longo, caminhando como produtora. Teve alguma diferença? Você sente alguma diferença de lá quando você começou para agora? Acha que melhorou o fato de você ser uma mulher, né, trabalhando como produtora, ou por você ser nordestina, né, ter o pulso firme, já tem esse pulso desde o início? Nós como mulheres, a gente já entra tendo que se posicionar, até porque nós sabemos o que nos espera, né? Então, eu vim já, né, do Nordeste com um posicionamento de realmente de marcar o meu território no sentido como mulher, como nordestina. Eu sou, como eu falo, eu sou baixinha, sou pequenininha e comecei, né, com muito mais jovem, né, lógico, que hoje. Então eu tentei sim e tento até hoje buscar esse espaço com segurança, com posicionamento, com uma boa comunicação com o próximo e, além de tudo, com respeito, né? É, é difícil essa comunicação muitas das vezes a gente encara e encontra pessoas, né, por a gente estar nesse mundo machista, porém eu acredito que eu consiga lidar bem com essa comunicação, com essa fala, mesmo muitas das vezes eu ter que delegar para os homens, e eu acho que tudo é com jeitinho, né? E eu brinco muito, né? Jeitinho nordestino. O jeitinho nordestino, é isso aí. Mas eu brinco muito que o produtor ele tem que ter um pouco da psicologia e tem que entender o que ele está querendo dizer. Ele está tendo aquele pensamento, é um pensamento machista, e a gente tem que rodear daquilo ali e tentar ganhar aquela pessoa. É que o produtor ele é um pouquinho também, né? Ele tem que saber lidar, ele vai, pega dali, coloca ali. Vocês praticamente têm que resolver a situação inteira. Não, com certeza. E pensar lá na frente, né? E se a gente está lidando com certos tipos de pessoas no sentido machista, né? Ou qualquer. Lidar, né, com qualquer emocional, que o produtor ele também tem que lidar muito bem, né? Com questões emocionais, eu acredito que a gente consiga. E consiga cada vez o nosso espaço. Mas isso eu estou falando como na visão como produtora, né? Mas eu acredito que no mercado em geral a mulher, ela sim está tendo voz, ela sim está sendo escutada, e eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir nosso espaço, e para isso que esse projeto está aqui também, para a gente falar um pouco da mulher, que é super importante. Então, nós estamos aqui, você falando como mulher, eu falando como mulher, e é isso, unidas, juntas, Isso. né? Então já aproveita aí, ó, me fala assim, já como produtora que, né, dá um jeitinho e tudo ali, dá uma dica para as pessoas que, né, para as mulheres que querem seguir aí na profissão, né, como produtoras. Fala um pouquinho assim da tua experiência e dá uma dica aí para quem quer Sim. entrar no meio artístico. Não, com certeza. E um ponto também que eu esqueci de falar, né, uma curiosidade. Eu ia Que- falar, é. mas eu estava esperando. Não, então, agora eu vou falar. Então, eu agora estou esperando o meu filhinho que está aqui e eu sei que o mercado, além disso tudo que eu já falei, de mulher, de ser nordestina, de ser baixinha, com um cara, né, mais jovem, e ser mãe, eu acho que junta tudo num pacote só. Eu sei que eu vou encarar o mercado de uma outra forma e que o meu posicionamento ele vai ter que ser um pouco maior. Mas sim, eu também tenho que ter um equilíbrio emocional que jamais é passar por cima de ninguém. Mas saber que eu tenho a competência e que uma mulher ela pode sim ser mãe e ser produtora, ser diretora, seja qualquer profissão que ela quer que seja e que ela vai dar conta, né? Porque eu acho que a mulher tem isso, tem um equilíbrio emocional muito grande, como eu já falei, ela consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. O produtor, a produtora, ela tem que estar ligada em tudo, ela tem que estar ligada ao seu redor, ela tem que pensar lá no futuro. Então, ela já está produzindo, ela está pensando na prestação de contas, ela já está pensando, né, num outro projeto que vai produzir.
e eu acho que é por aí. Então, até já falando um pouco do que o produtor faz, né, da minha fala, é isso. Eu acho que o produtor, ele tem que ter um conhecimento como um todo, de todos os departamentos, seja do cenário, seja do figurino, seja da direção de fotografia, seja de uma produção técnica. Então, o produtor, ele, cada vez mais, eu acredito que ele tenha que entender de tudo isso, para ele ter uma formação no sentido da fala, dele saber como falar, dele saber como se posicionar. E eu acredito que seja por aí. Então, assim, estudar, sim, é incrível, tem que ter, mas eu acho que na prática é você ter esse bom olhar para todos os departamentos. É você saber o que está acontecendo ali no departamento do colega. Não o que você vai fazer, mas que você pode dar um suporte se necessário. E eu acho que é por aí. Ter a nossa opinião é super importante, mas mais importante que isso é poder ouvir a opinião de outras mulheres. Hoje aconteceu uma troca com mulheres incríveis. E sim, o lugar da mulher é na arte.